Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Os que acharam, digam amém. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós, irmãos, irmãs, obreiros e obreiras da seara do Senhor, nós somos, nesta caminhada, nesse serviço ministerial, nós somos passíveis, todos nós, de em algum momento passarmos por frustrações, sim ou não? Sim, faz parte da nossa trajetória ministerial. Ser obreiro, ser uma obreira não é coisa fácil, é um desafio. Estamos passivos de passar por pressões, situações de estresse. Por isso que muitos fogem do serviço ministerial. As pessoas dizem: eu não quero me estressar, eu não quero dor de cabeça. Sim, é uma pressão, é um estresse, mas obra ministerial tem as suas recompensas espirituais, tem as bênçãos de Deus para a vida daqueles que se entregam de corpo e alma e coração. Existe uma teoria nas relações humanas chamada teoria de Maslow. Alguém já ouviu falar na teoria de Maslow? A teoria de Maslow, ela fala das nossas necessidades. Fala das nossas necessidades. E ela é representada em uma pirâmide. Preste atenção. Na base dessa pirâmide estão as nossas necessidades básicas: comer, beber, dormir, descansar. Temos as nossas necessidades básicas. Quem está me ouvindo, diga amém. No meio dessa pirâmide, nós temos as nossas necessidades de segurança, necessidades básicas primárias, necessidades do meio, necessidades secundárias. Nós temos a necessidade de ter uma casa para morar, isso nos gera segurança. Nós temos a necessidade de ter uma fonte de renda, precisamos trabalhar para sustentar os nossos filhos, para cuidar da nossa casa, para pagar as nossas contas. No topo da pirâmide, tem uma necessidade em mim e você, acredite você ou não, mas todos nós temos a necessidade de autorrealização. É um seminário do IBE, eu quero fazer um curso, é uma faculdade, é passar num concurso público, é atingir algo mais nobre, é atingir algo mais significativo para a minha existência. Eu já tenho a necessidade básica suprida. Quantos comeram hoje aqui, se alimentaram? Todos. Quantos hidrataram o seu corpo? Beberam? Todos. Necessidades básicas supridas. Quantos têm a sua casa? A maioria de nós temos a casa própria. Quantos têm a sua fonte de renda? A maioria de nós. Só que chega um momento na nossa vida que a gente quer algo mais significativo, algo mais nobre, algo que venha nos trazer uma autorrealização. Então todos nós necessitamos realizar algo de importância na nossa vida. É o topo da pirâmide, a necessidade de autorrealização, realizar meus sonhos, meus projetos. Quando a gente lê a Bíblia, Jesus tinha as suas necessidades básicas supridas, sim ou não? Sim, Jesus comia, Jesus tinha uma casa, Jesus se alimentava, Jesus, ele tinha suas necessidades secundárias supridas também. Só que Jesus, ele quer algo mais para a sua existência aqui na terra. Você já sabe do que eu estou falando. Você sabe qual é a necessidade de Jesus de autorrealização, de alcançar algo que venha atingir toda a humanidade, de alcançar algo que venha trazer alívio, conforto para toda a humanidade. O objetivo de Jesus é um objetivo nobre, sim ou não? Sim, sim ou não? Sim, é um objetivo nobre.
Deixa eu fazer uma pergunta: quantos dos senhores têm objetivos nobres aqui, sonhos a realizar? Realizar sonhos é fácil? Concretizar objetivos é fácil? Não, não é fácil. Nós vamos ter que engolir muita cobra, muito sapo e muito largato. Para a gente alcançar os nossos objetivos dentro de um prisma espiritual e também material, a gente precisa tolerar muita coisa, aguentar muita coisa, muita rejeição, muita humilhação, porque senão a gente não vai alcançar os nossos objetivos. Por isso nós falamos aqui que a humildade ajuda no operar do Espírito Santo, porque a palavra de Deus me ensina que os humilhados serão exaltados por Deus, serão galardoados por Deus. E o que eu queria trazer para os irmãos nessa tarde é que Jesus, para atingir a sua meta maior, Jesus, para alcançar algo maior, do qual ele desejava, algo mais intenso, que lhe dava uma motivação extraordinária, ele deveria enfrentar situações de extremo estresse. Primeira situação que Jesus enfrenta, que eu enfrento, que você enfrenta, a gente precisa aprender a nos relacionar uns com os outros. Jesus escolhe 12 homens perfeitos? Não. Homens com defeitos, com temperamentos explosivos, com temperamentos diversos. Jesus escolhe uma pessoa chamada Pedro. Pedro era tão sanguíneo, Pedro era tão nervoso, que Pedro, ele tirava a sua espada e cortava a orelha do seu próximo. Jesus tem que administrar isso. Jesus tem que ter um autocontrole, um autodomínio. Ei, irmão, tenha o domínio próprio, para que você possa crescer diante de Deus na graça, no conhecimento, espiritualmente, ministerialmente, eclesiasticamente. Você precisa aprender a lidar com pessoas explosivas. Jesus também, além de Pedro, ele tinha uma pessoa inconstante no seu ministério. Além de ser inconstante, ele era dissimulado. Faz parte. As pessoas nem sempre são o que elas aparentam ser. As pessoas nem sempre são o que elas aparentam ser. Jesus teve que lidar com Judas, extremamente dissimulado, extremamente maquiavélico. Nós, eu e você, precisamos de Deus, de uma força espiritual, de uma força emocional muito grande para lidar com todo tipo de temperamento e personalidade. Irmão, aprenda isso. A gente precisa aprender a engolir cobra, sapo e largato. 12 homens. Segundo o estresse de Jesus, pressão de Jesus. Enquanto Jesus abençoava, enquanto Jesus pregava, enquanto Jesus fazia as suas cruzadas, é só você ler a palavra de Deus, sempre tinha um fariseu, um saduceu, tentando envergonhar Jesus publicamente. No teu ministério, na tua carreira ministerial, na tua chamada, sempre haverá um fariseu tentando tirar a autoridade que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Na tua chamada ministerial, sempre terá alguém que tentará tirar o teu autorrespeito. Sempre terá alguém para te apontar falhas e fazer acusações do teu ministério. Em todo momento, os fariseus tentavam desacreditar o ministério de Jesus publicamente. E eu preciso saber lidar com os fariseus. Hoje existem muitos pastores com síndrome de pânico por causa desta casta de demônios. Como eles
Muitos não sabem como se posicionar, não sabem como combater esse tipo de postura, eles se recolhem, sofrem e se sentem diminuídos. Síndrome do pânico, depressão. Qual é o objetivo desse camarada? O desrespeito visa atingir a autoconfiança e tirar a autoridade daqueles que o Senhor Jesus chamou. Olha a pressão, irmãos. 12 discípulos com personalidades vulneráveis. Olha a pressão de quem tem algo nobre, algo grande a realizar. Fariseu e saduceu, apontando e tacando pedra a todo momento. Olha a pressão psicológica sobre Jesus. Nós vimos na multiplicação dos peixes que Jesus multiplicou o peixe para quantas pessoas? Mais de 5.000 pessoas. Multidões se formavam em todos os lugares por onde Jesus passava. Gente enferma, pessoas com problemas materiais, principalmente espirituais. Pessoas que se aproximam de Jesus com um propósito. Pessoas que se aproximam de Jesus sem propósito. Pessoas que estão no meio da multidão, desculpa a expressão, como Maria vai com as outras, estão ali, nem sabem o que estão fazendo. A Bíblia nos conta uma história de uma mulher que estava no meio dessa multidão. Jesus caminhando, fazendo a sua obra. Enquanto Jesus caminhava com os seus discípulos, empurra daqui, empurra de lá, uma mulher com fluxo de sangue, uma mulher segregada, excluída do arraial por causa da sua doença, mas ela, num ato de fé, você conhece a história, ela está no meio da multidão, atrás de Jesus, e ela vai na orla de Jesus e toca na orla de Jesus. No meio daquela multidão, Jesus disse: alguém me tocou. Os discípulos questionam Jesus: como alguém te tocou? Esta multidão que te segue, esta multidão que te acompanha, esta multidão que está atrás de você. Não estou falando da multidão, estou falando de alguém que me segue com propósito. Estou falando de alguém que me segue porque tem uma meta. Estou falando de alguém que me segue porque sabe o que quer. Estou falando de alguém que me segue porque veio atrás de mim, porque quer receber de mim poder, unção, virtude, chamada, realização de sonhos. Gente que veio e me tocou porque sabe o que quer. Quem não tem propósito, toca por tocar. Quem não tem propósito, vem só para ver o que vai acontecer. Quem não tem propósito, só quer saber da necessidade, só quer saber das novidades. Troca a palavra, necessidade não. Quem não tem propósito quer saber das novidades. O que o pastor Davi vai falar na reunião? Ou algumas pessoas que estão na casa de Deus, são obreiros, não vêm na reunião, mas não tem propósito. Depois ele pergunta para você: o que aconteceu lá? O que rolou lá? Quem é que foi excluído? Quem é que foi disciplinado? Aí você vai dizer: meu filho, eu nem prestei atenção. Eu nem ouvi isso. Uma coisa eu sei e ouvi lá, que Jesus falou comigo e Ele liberou virtude sobre a minha vida, Ele liberou unção sobre a minha vida, Ele liberou graça sobre a minha vida. Lá eu fui exortado, lá eu fui corrigido, lá eu fui lapidado, lá eu fui orientado. Eu fui para lá para ser orientado e receber virtude, força da parte de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta: quem veio buscar virtude aqui nessa tarde? Alguém me tocou com propósito. Irmão, uma das reuniões que eu mais gosto em Madureira é quando o bispo está ali apertando e assim exortando a gente. Aquilo ali, a gente sai com uma consciência ampliada.
Eu saí da reunião e falei, gente, eu preciso melhorar. Gente, eu não sou a última cocada, eu não sou a última, como é que se fala, bolacha do pacote. Eu não sou a última Coca-Cola do deserto. Eu preciso buscar mais, eu preciso me consagrar mais, eu preciso obedecer mais, eu preciso ser mais fiel, para que Deus libere virtude, virtude, virtude sobre a minha vida. Uma multidão te tocando. Ei, não estou falando de qualquer toque, estou falando de um toque com propósito e com fé, porque de mim saiu virtude. Me ajude a pregar. Jesus diz assim: eu libero virtude, poder na vida de quem se aproxima com propósito. Doze homens, temperamentos difíceis. Fariseu e saduceu, tentando desacreditar e tirar sua autoridade, de respeitar o líder para diminuir o líder. Multidão pedindo pão, pedindo cura, pedindo libertação, e Jesus está ali firme no seu propósito. O meu propósito é a cruz. O meu propósito é o perdão da humanidade. O meu propósito é resgatar o perdido. As pessoas da própria casa de Jesus, da sua terra natal, Nazaré, rejeitaram o seu ministério. O que Jesus disse, o profeta não tem honra na sua própria casa. Volto a dizer, irmãos, esses pastores, essas irmãs, eu vejo elas aqui todo dia. Vejo no culto de ensino, são dizimistas fiéis, participam de mutirão da catedral, participam de mutirão de congregação. E eu não vou honrar o profeta da casa. Jesus foi desrespeitado na sua própria casa. Jesus investiu e deu oportunidade para Judas. Mas Judas, o que ele fez com a oportunidade que ele recebeu? Ele traiu Jesus por quantos, irmãos? Por quanto? Quanto? 30 moedas de prata. Já fez uma conversão? Sabe quanto é que vale uma moeda, 30 moedas de prata? Na moeda americana, 30 moedas de prata vale $19 aproximadamente. Quanto é que está o dólar? R$4? Ronaldo, converte para mim aí, Ronaldo. Bota R$20, 19,20. Bota 19,20 vezes R$4. Deu quanto? R$75? R$75,80? R$76,80. Irmão, você vai perder a sua vida e o seu ministério por causa de R$76,80? Judas, vem trabalhar comigo. Judas, vem ser meu tesoureiro. Judas, vem ser coordenador. Judas, vem ser dirigente. Judas, vem ser pregador.
Mas o problema, irmão, o problema de Judas é que ele não sabe mensurar valores espirituais. Ele não sabe dividir e separar o que tem valor para o ministério dele e o que não tem valor. Segundo a Reis, capítulo 5, versículo 26. Eu só estou esticando um pouquinho por causa da chuva que você não vai se molhar lá fora. Segundo a Reis 5, 26. Profeta Eliseu também teve que lidar com este mesmo problema, a cobiça, dinheiro. Ei, irmão, ei, irmã, eu não estou aqui por causa de dinheiro. Você não está aqui por causa de dinheiro. Nós estamos aqui para fazer a obra de Deus. Nós estamos aqui para servir o reino de Deus. Deixa eu falar uma coisa. Você acha que o pastor Davi, a diretoria, em alguns momentos, nesses 5 anos, dessa igreja bonita, desse banco estofado, não teve que pagar preço e cortar na própria carne? Sim, teve uma hora que a gente teve que deixar o maná lá, porque maná estragado não serve. Nós vivemos pela fé. Pela fé, se tiver amém, se não tiver amém também. Não estamos aqui por causa de dinheiro. Não retiramos aquilo que não é autorizado, aquilo que não é permitido. Não atarás a boca do boi que debulha. O obreiro é digno do seu salário. Judas, cobiça, ambição, avareza. Geazi, profeta Eliseu disse: não vá atrás de Naamã, não vá atrás do general. Geazi vai atrás de Naamã para cobrar por uma dádiva de Deus. Geazi vai atrás de Naamã para cobrar por uma cura, para cobrar por um milagre, para cobrar por uma dádiva de Deus. Irmão, não use o seu ministério com a intenção de obter ganhos pessoais. Não use o teu ministério com a intenção de obter ganhos pessoais. Pastor, mas Deus pode me abençoar? Sim, não só pode, como eu profetizo, Deus vai te abençoar. Não vai faltar nada, Deus não vai deixar faltar nada, mas faça a obra de Deus por amor, com alegria. Seja honesto. Os Judas e Geazis, pastor Lorival, nunca estão satisfeitos com o que você oferece. Vou repetir: os Judas e os Geazis nunca estão satisfeitos com aquilo que você oferece. Eles querem sempre algo mais para satisfazer a sua cobiça e o seu ego. Eles são inconstantes. Começam, mas não terminam. Começam numa empolgação, mas não têm constância. Não são firmes, não são fiéis. Se abençoa, mas ele quer mais. Deixa eu finalizar. Mas quem está entendendo a palavra de Deus aqui nessa?
Jesus, irmão, ele colocou uma meta: pressão, tensão, humilhação, perseguição, desrespeito. Mas quando você lê o livro do profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 11, ele diz: e ele verá o fruto do seu trabalho e ficará satisfeito. Eu tenho certeza que o nosso Jesus está na glória, olhando para mim e para você, e para todos os crentes na face da terra, dizendo: valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. Eu consegui chegar no topo da pirâmide, eu consegui fazer algo nobre, significativo. O que você tem feito de nobre e significativo nessa obra? O que você tem feito para ajudar o reino de Deus na terra? Pense com você, o que você pode fazer mais? Nos coloquemos em pé nessa tarde.